Olá, gente! Voltando para realizarmos a leitura do sexto capítulo do livro O Cérebro da Criança, essa leitura compartilhada que a gente está fazendo aqui. E nesse sexto capítulo, ele vem falar muito sobre o cérebro social, né? Sobre como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a desenvolver, né, da melhor forma possível esse cérebro para o outro, olhando para o outro, né? Não somente mais olhando para si, mas agora também olhando para essa relação. Então, eu até li já um iniciozinho, né, o trecho inicial, onde ele traz aqui a história do Colin, que é um menininho de 7 anos, que, segundo os pais, ele era muito, como é que eu posso dizer, egoísta, né? E os pais estavam muito preocupados com isso, era como se ele não sentisse, né, nenhuma empatia pelo próximo. E aí ele vem trazer esse capítulo, né, a explicação de como é que esse cérebro social ele vai se desenvolvendo. Então, para começar, ele vem falar assim: o que é que você imagina quando você pensa no cérebro, né? O nosso cérebro, gente, ele é um órgão que ele é social. Ele foi feito para estar em relacionamento. Assim como a gente já viu até agora, a gente necessita da experiência, a gente necessita das relações, a gente necessita da conexão para que esse cérebro se desenvolva. Então, ele sozinho, né, ele ali isolado, ele não vai conseguir ter esse desenvolvimento pleno. Então, ele precisa do outro, ele é um cérebro social, tá? Então, em outras palavras, o que ele diz é que o que acontece entre os cérebros, entre o meu cérebro e o seu cérebro, tem muito a ver com o que ocorre dentro do meu cérebro, né? Do meu cérebro individual. E que para que eu possa descobrir o verdadeiro significado, né, do meu papel aqui no mundo, eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso buscar essa troca. Inclusive, ele traz que muitos estudos sobre felicidade e sobre sabedoria, né, que foram realizados, revelaram que um fator-chave no bem-estar e na nossa saúde, né, mental é dedicar atenção e paixão em benefício de outras pessoas. Então a gente acaba descobrindo o nosso verdadeiro significado, né, e o significado da nossa felicidade quando a gente consegue se juntar e permanecer, né, e pertencer, na verdade, a um nós, a um coletivo, a um grupo, tá? Então, daí, essa informação já é extremamente importante, né, para nós, pais e mães, porque o cérebro dos nossos filhos, ele necessita dessas interações, seja conosco, seja com os amigos, seja com outras pessoas de referência, mas esse contato social, ele é extremamente importante para esse desenvolvimento pleno, tá? Então, partindo, né, um pouquinho mais adiante, ele vem falar sobre a questão dos neurônios espelho. E o que seria isso, né? Os estudos sobre neurônios espelho são muito recentes ainda, eles datam ali de 1990 para cá, surgiram muito aleatoriamente por conta de uma pesquisa que estava sendo realizada com macacos, e aí eles, né, estavam fazendo uma experiência onde o cérebrozinho, né, do macaco estava sendo mapeado, e eles davam amendoim, toda vez que davam amendoim, ele recebia ali, né, um estímulozinho, o macaco, e uma área do cérebrozinho dele era acionada. E eles estavam observando isso até aí sem nenhum entusiasmo, né? Até que um dos pesquisadores comeu este amendoim, um pouquinho deste amendoim que era oferecido ao macaco na frente dele. E eles observaram que essa mesma área do cérebro que era estimulada quando ele se alimentava, também era estimulada quando ele somente observava o comportamento de uma outra pessoa. E daí começaram a surgir os estudos sobre neurônio espelho. Então, embora a gente ainda tenha assim muito mais perguntas do que respostas, né, sobre o funcionamento e sobre de fato como é que acontece esse processo, já sabe-se, né, ou já começa-se aí a criar uma teoria em cima disso, de que esses neurônios espelhos podem ser a raiz da empatia e, portanto, contribuir muito para a nossa visão mental, né, desse cérebro humano. Então, os neurônios espelho, gente, eles respondem apenas a atos com intenção,
onde há uma previsibilidade ou algum propósito que possa ser percebido. Então, no caso lá da experiência, o macaquinho, ele já tinha o hábito de comer aquele amendoim, né? Então, assim, de repente tem alguém comendo aquele amendoim na frente dele. Então, ele já imaginava, já esperava, né, que aí ia vir alguma coisinha para ele também. E aí aciona. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando às vezes a gente está, sei lá, numa mesa, num restaurante, e alguém vem e toma um gole de água na nossa frente. E a gente olha assim, parece que na hora da sede. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Ou quando alguém boceja na nossa frente. E a gente tem uma tendência a também bocejar. Então, isso é fruto, né, do funcionamento aí desses neurônios espelho. Então, deixa eu ver aqui o que ele fala mais sobre isso. Vamos dar mais um passo. A gente entendendo aí a questão dos neurônios do espelho, vamos dar mais um passo. Com base em tudo isso que a gente vê, assim como no que a gente ouve, cheira, toca, prova, né, saboreia, no mundo ao nosso redor, a gente pode espelhar não apenas as intenções comportamentais dos outros, mas a gente também pode espelhar os seus estados emocionais. Então, a gente percebe não apenas a ação que vem a seguir, mas a gente também pode perceber a emoção que sustenta esse comportamento. Porque os nossos neurônios, e ele traz esse termo aqui, eles funcionam como pequenas esponjas, né? Eles vão ali espelhando tudo que tem à sua volta e absorvendo, né, aquilo que para ele tem algum significado. Então, olha a importância disso, gente. Vamos levar isso para as nossas crianças, né? Vamos imaginar que você está numa festa, ou teu filho está numa festa com os amigos dele, e se você se aproximar de um grupo que está rindo, que está animado, que está feliz, provavelmente você acaba entrando nesse clima. Você também fica animado, você também fica mais feliz e tal. Você acaba se divertindo de uma forma diferente. Já imagina que você está nessa festa e você se aproxima de um grupo onde as pessoas estão nervosas, onde estão estressadas, onde estão reclamando de tudo. Parece que a gente acaba sendo contaminado, né, por aquele ambiente, e é isso que esses neurônios aí, espelho e esponja, como o autor trouxe, vem mostrar pra gente. Então, os cientistas, eles chamam isso de contágio emocional, ou seja, nós nos inundamos, né, e inundamos os outros, né, com, às vezes, o nosso estado interior. Então, gente, a gente aprendeu já que o nosso cérebro, ele é social, né, um órgão social, e que ele é basicamente construído, né, para essa visão mental, para esse olhar aí da experiência, esse olhar das relações, esse olhar dessas conexões. Então, percebendo tudo isso, a gente precisa ter isso muito forte na nossa cabeça, que o nosso cérebro, então, gente, ele é remodelado pelas nossas experiências. Então, depois de uma conversa, por exemplo, muito intensa, ou de passar um tempo com alguém, ou de alguma experiência importante na nossa vida, após esse momento, a gente tem um cérebro diferente. Então, olha aí a nossa responsabilidade e a nossa importância, né, na vida não só dos nossos filhos, como também na vida das pessoas que estão à nossa volta, não é verdade? E aí, o que é que tudo isso significa agora para as nossas crianças? Então, vamos lá. Quando as crianças elas passam um tempo com as pessoas mais importantes das suas vidas, elas vão desenvolvendo importantes habilidades relacionais, como se comunicar, ouvir bem, interpretar as expressões faciais, compreender a comunicação não verbal, o toque, o abraço, o sorriso, né? Compartilhar. Então, todas essas experiências que a nossa criança vai adquirindo ao longo do seu desenvolvimento, ela vai adquirindo por conta das experiências que ela recebe, né? Das informações que ela recebe. Então, as crianças, elas aprendem e podem confiar, né, que outros atendam e respondam às suas necessidades e sentem-se conectadas e protegidas quando estão diante de pessoas que respondem, que atendem essas necessidades dela. Então, vamos lá, vamos pensar num cérebro de um recém-nascido, como o autor traz aqui.
um bebê ele nasce pronto para se conectar. Ele nasce pronto para ligar o que ele vê nos outros com o que ele faz e com o que ele sente por dentro. Mas e se os outros apenas raramente entrarem em sintonia com esse bebê? O que vocês acham que vai acontecer, né? Então, gente, inicialmente, esse cérebrozinho desse bebê, por exemplo, que é negligenciado ou que não tem, né, suas necessidades atendidas, ele vai ficar confuso, ele vai ficar frustrado, né? Ele não vai ter ali, né, as suas necessidades emocionais, né, atendidas, como eu acabei de falar. Então, a gente aprende, né, cedo na vida a usar essas nossas conexões com as outras pessoas. Então, a gente começa a entender que se a outra pessoa não me atende, então talvez eu não deva, né, me expressar dessa forma. Porque tem uma coisa que é muito importante, tá, gente? As crianças, elas nunca vão culpabilizar o outro, o adulto, o outro, quem está na sua frente. Não. Eles normalmente vão internalizar isso. Então, se eu tenho necessidades e eu não sou atendido, isso gera em mim uma confusão e uma frustração. Porque talvez, então, eu não deva ter feito algo direito, ou talvez eu não sou amada o suficiente. Então, a criança se volta muito para si, certo? Então, vamos lá. Então, é importante a gente perceber isso, porque isso vai ser a base do nosso apego, do nosso vínculo com esse adulto, né, que está aqui na nossa frente. Já quando eu tenho uma criança que recebe, né, essa conexão, esse carinho, recebe toda essa atenção necessária no início da vida, né, ela vai entender então que é, é, é isso que ela precisa, que essa relação é importante. Então, essa relação ela vai ser valorizada, ela vai ser vista e a criança ela vai se sentir muito bem, né? Porque ela percebe que quando eu tenho uma necessidade, eu tenho alguém que vai me atender. Então, o mundo é um lugar que eu posso confiar. O mundo é um lugar legal para se viver, né? E aí essas crenças, elas vão sendo construídas desde muito cedo, gente. Então, esse circuito relacional e emocional do cérebro infantil, que precisa dessa aproximação e dessa conexão, eles vão se adaptando àquilo que eles recebem do ambiente. Então, se, por exemplo, eu tenho um ambiente que é muito nocivo, é como se esse cérebro social ele vai desligar uma motivação inata, né? Porque ele precisa sobreviver. E aí eu vou ser aquela criança mais retraída, mais quieta, mais contida e por aí vai. No entanto, se os pais aprenderem e demonstrarem esse amor, sintonia, serem consistentes, serem previsíveis, eu vou espirrar, me perdoe. Desculpa, gente. Então, essa criança, ela vai desenvolver uma visão mental muito mais positiva, muito mais segura, muito mais conectada, tá? Então, o que é importante também eu dizer aqui? Essa responsabilidade, ela não é somente dos pais, tá, gente? Os pais a gente fala porque são as primeiras figuras, né, ali representativas na vida da criança, mas a criança ela tem inúmeros estímulos. Então tem os irmãos, tem os cuidadores, tem os professores, tem os amiguinhos, tem os eletrônicos. Então assim, não é somente a figura do pai e da mãe, tá? Então por isso que também é muito importante a gente perceber todo esse ambiente que a nossa criança está inserida, tá? Se alguém aí teve vontade de espirrar depois que eu espirrei, é o teu neurônio espelho funcionando. Eu lembrei disso agora. Então vamos lá, desculpa, fecho parênteses. Vamos lembrar então que o nosso cérebro ele vai usando essas experiências repetidas ou essas associações, né, que vão acontecendo dentro dele para prever e para se preparar para o que vai acontecer, tá? Lembra disso. Então, e aí o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai então preparar o cérebro dessa criança para o nós? Como é que a gente vai oferecer experiências que levem a essa conexão? Então, além da gente apresentar bons relacionamentos para os nossos filhos, a gente também precisa prepará-los para se unirem a outras pessoas para se tornarem uma parte de nós. Afinal,
O fato de a mente ser equipada e projetada para se conectar com o outro não significa necessariamente que a criança já vai nascer com essa habilidade pronta. Não é assim. Explicando melhor. Vamos imaginar, todos nós nascemos com músculos, né? Todo mundo nasce com músculo, mas isso não quer dizer que eu vou ser um atleta, né? É necessário aprender e praticar habilidades para eu poder me transformar num atleta, para eu poder me tornar um atleta. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Ele vem assim com todas as potencialidades para se estruturar, se desenvolver, né? E ser um cérebro muito social. Mas para isso é preciso de prática, treino e tempo, tá, gente? Então vamos lá. A sua criança, mesmo com todo esse cérebro pronto para se relacionar e para se dar bem com o outro, ela já não vai nascer aprendendo a dividir, a compartilhar, a doar, né, a ser empático. Não, não, não. Tudo isso precisa ser aprendido, tá? Então, se a gente for pensar e lembrar dos nossos pequenininhos agora, quais são as primeiras palavras que as nossas crianças falam? Eu, não, meu, né? Então, a criança, num primeiro momento, ali no início da vida, ela é egocêntrica, gente. Ela vai ser egocêntrica. E isso é normal, é natural, tá? A partir de um tempo, a partir das relações, a partir das experiências, a partir dos aprendizados, esse cérebro ele vai se voltando para fora e vai aprendendo com essa relação a ser mais sociável, né, a ser mais empático, a ser mais compreensivo e por aí vai. Então, isso vale, gente, para toda e qualquer criança, até para aquelas mais tímidas, tá? Que muitas pessoas dizem assim, mas o meu filho é muito tímido, o meu filho não fala com ninguém, né? O meu filho, toda vez ele se esconde, eu vejo nas festinhas de aniversário todas as crianças lá brincando com o palhaço e o meu filho não vai. Será que ele tem algum problema? Não, não. Depende também, tá, gente? Não vamos generalizar. Mas não, cada criança tem o seu ritmo, tem o seu tempo e tem o seu temperamento. O que é importante a gente saber é que, a partir do momento que eu ofereço repetidas oportunidades de interação com outras crianças, com outros ambientes, com outras situações, né, com outros contextos, e nessas interações eu estou ali apoiando, reconfortando, né, ajudando quando ele demonstra, por exemplo, um medo, uma ansiedade, uma insegurança, mas eu estou ali ajudando, né, a que ele consiga superar tudo isso, a gente vai desenvolvendo essas habilidades sociais, certo? Então, assim, é com a experiência, é com o dia a dia, tá? Então, é importante a gente compreender isso e também tem uma coisa importante sobre a timidez. A timidez, ela é, em grande parte, ela tem uma carga genética muito grande. Então, muito provavelmente, quando a gente vê uma criança muito tímida, um dos pais, ele é muito mais retraído também. E tá tudo bem, não tem nada de errado em você ser um pouco mais fechado, um pouco mais introspectivo, não tem problema. Mas aí é importante só a gente perceber isso, porque às vezes quando a gente recebe uma criança tímida, a forma como os pais lidam com isso, ou não só os pais, tá? Os outros contextos, às vezes a escola, às vezes os avós, acaba minando, né, essa potencialidade da criança de se voltar para fora, né, de interagir, de ser mais sociável e por aí vai. Então é importante a gente ter esse cuidado para a gente não estar agindo de uma forma não muito legal com essa criança que demonstra esse temperamento mais introspectivo, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai então cultivar, né, esse estado mental mais sociável, mais assertivo e ajudar a nossa criança a desenvolver crenças legais em relação ao outro, tá? Então, se eu quero preparar minha criança para participar, por exemplo, de um relacionamento lá na frente saudável, eu preciso criar dentro dela um estado aberto e receptivo, em vez de um estado fechado e reativo. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Vamos lá, vamos imaginar. Se eu tenho uma criança que ela passa boa parte, né, da sua infância recebendo
reclamações, críticas, julgamentos, muitos não, 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 a probabilidade dessa criança se fechar e ficar mais reativa é muito maior, tá? Então, quanto mais, até porque se a gente fizer essa experiência com a gente, quando a gente só recebe críticas e não, a gente se fecha, né? A gente já se, vamos levar isso para a nossa experiência, a gente já se prepara toda para se defender. Eu não fico muito assim querendo então ver o teu lado, te ouvir, levar em consideração a tua opinião. Não, eu já fico toda reativa, eu já fico querendo só me defender. Então, com a criança não é diferente, tá? Então, quando esse sistema nervoso ele está muito reativo, na realidade ele está num estado de alerta. E quando eu estou no estado de alerta, a minha resposta é luta ou fuga. Eu não fico muito aberta a novos relacionamentos, né? Então, quando a gente está nesse foco de luta ou fuga, o nosso objetivo é a autodefesa. Então, a probabilidade da gente aprender ou da gente conseguir se relacionar de uma forma mais tranquila é muito baixa, já, certo? Já quando eu estou num modo mais receptivo, ou seja, eu estou num ambiente mais acolhedor, mais encorajador, né? A probabilidade de eu ativar, né, um circuito mais receptivo, mais engajado, mais social, é muito maior. Então, assim, isso é o que acontece com a gente. Então, não é muito difícil da gente compreender. Então, gente, por que que é importante a gente saber disso? Porque se eu percebo que eu estou sendo muito rígido, muito crítico, muito punitivo com a minha criança, muito provavelmente eu não estou conseguindo desenvolver um cérebro social bacana, tá? Já quando eu consigo ter mais diálogo, mais compreensão, mais encorajamento, aí sim eu consigo desenvolver um cérebro mais responsivo, mais assertivo, mais acolhedor, vamos dizer assim. Então, né, conforme essa relação vai se estabelecendo com a criança, esse cérebro vai se desenvolvendo e vai trilhando aí o seu caminho. Então, de que forma, Rafa, a gente vai fazer isso? E ele vai trazer mais duas estratégias, que são as duas últimas estratégias para completar, né, aqui as 12 que ele propõe no início do livro. Como esse vídeo está muito longo, vou interromper aqui e no próximo eu já falo das duas estratégias para vocês.